A Bíblia diz que Elias profetizou, foi levantado por Deus para profetizar. Em primeiro lugar, na época em que o reino de Israel estava dividido, com 10 tribos ao norte, com capital em Samaria, com 2 tribos ao sul, com capital em Jerusalém. A época em que este profeta foi levantado por Deus para profetizar, foi precisamente na época em que Acabe estava reinando sobre as 10 tribos do norte, com capital em Samaria. A Bíblia Sagrada diz em 1 Reis, capítulo 16, o versículo 30, que Acabe foi o pior rei de toda a história de Israel. Como se não bastasse todos os pecados cometidos por Acabe, a Bíblia ainda diz que ele se casa com uma mulher perversa e maligna chamada Jezabel. Jezabel era filha de Etbaal II, o rei dos Sidônios. E quando Acabe se casa com Jezabel, ele traz Jezabel para morar na sua casa, traz Jezabel para morar no seu palácio. Jezabel vai trazer na bagagem toda a sua idolatria, toda a sua malignidade. E a Bíblia diz que esta mulher, ela vai influenciar negativamente Israel, de tal maneira que Israel deixa de adorar a Deus para adorar a Baal. O altar de Deus estava quebrado. E a Bíblia Sagrada diz, em 1 Reis, capítulo de número 17, a partir do versículo de número 1, que como Israel mergulha na idolatria, no pecado, abandona a Deus, Deus então julga Israel. Porque se você ler a Bíblia, em Deuteronômio capítulo 28, a partir do versículo 1, você vai ver que a bênção de Deus é o resultado da nossa obediência à lei do Senhor. Mas a partir do versículo 15 desse mesmo capítulo, a Bíblia diz que ao contrário, se nós não ouvirmos a voz de Deus e nem nos submetermos aos seus mandamentos, todas estas maldições virão sobre nós e nos alcançarão. Detalhe, o número de maldição, conforme o que está em Deuteronômio capítulo 28, sempre é o dobro de bênção que Deus derrama sobre a vida daqueles que obedecem. E uma destas maldições que se manifestam sobre a vida de quem não se submete a Deus, está no versículo de número 23 do capítulo 28. O céu sobre a tua cabeça será de bronze, e a terra debaixo dos teus pés será de ferro, de maneira que se Israel se afastar da palavra de Deus, eles vão plantar, mas não vão colher, porque a terra é de ferro. E não cairá chuva sobre a terra, porque o céu vai se tornar de bronze. Quando Israel mergulhou na idolatria, aqui na época de Elias, na época de Acabe, foi exatamente isso que aconteceu. Os céus sobre a cabeça dos israelitas se tornaram de bronze, de maneira que não choveu sobre a terra por 3 anos. E a terra debaixo dos pés dos israelitas ficou de ferro, de maneira que eles plantavam, mas não conseguiam colher. A nação de Israel atravessou um dos piores momentos de toda a sua história. Mas deixa eu dizer uma coisa para você esta noite. No meio desta crise que se abateu como consequência do pecado de Israel, Deus vai cuidar do profeta Elias. Sabe por quê? Porque em tempos de crise, Deus sempre vai cuidar da igreja. Em tempos de crise, Deus sempre vai cuidar do seu povo. Em tempos de crise, Deus sempre vai cuidar de quem é fiel.